É pela inteligência da verdade e a prática razoável do bem que não só os indivíduos, mas também os povos se libertam. Sobre homens cuja alma é livre, a tirania material é impraticável, mas também a liberdade exterior das multidões e dos homens que interiormente estão sujeitos a preconceitos e a vícios, não passa de uma multiplicação e complicação de tirania. Quando a maioria dos homens inteligentes é senhora, a minoria dos sábios é escrava. Por isso, é preciso distinguir o direito efetivo e o princípio das suas aplicações na política da Igreja. O seu trabalho foi sempre para submeter as fatalidades da carne à providência do espírito. É em nome da liberdade moral que ela opõe um dique à espontaneidade cega das tendências físicas. E se, nos nossos dias, não se mostrou simpática ao movimento revolucionário, é que ela sentiu, de um modo sobreeminente e infalível, que nele não estava a verdadeira liberdade. São os abusos possíveis da liberdade que tornam necessária a autoridade. A autoridade não tem outra missão, na Igreja e no Estado, senão a de proteger a liberdade moderada de todos, contra a liberdade desregrada de alguns. Quanto mais forte é a autoridade, tanto mais poderosa é a sua proteção. Eis porque foi necessária para a Igreja a infabilidade, eis também porque sempre num Estado bem governado, a força deve ficar para a lei. A ideia de liberdade e de autoridade são, pois, indissoluvelmente unidas, e se apoiam unicamente uma na outra. A tirania no mundo antigo era a liberdade absoluta de alguns, em prejuízo da liberdade de todos. O Evangelho, impondo deveres aos reis, como aos povos, deu àqueles a autoridade que lhes faltava, e garantiu aos outros uma liberdade fundada sobre direitos novos, com a certeza de um progresso real e de aperfeiçoamento possível a todos. Se a inteligência humana não fosse perfectível, para que serviria, perguntou eu, o ensinamento permanente da providência, e por qual razão a revelação se teria manifestado sob formas sucessivas e sucessivamente mais perfeitas? A natureza nos mostra o progresso na constituição de todos os seres, e só lentamente realiza suas obras-primas. O movimento é, em toda parte, o sinal da vida, e mesmo quando parece realizar-se percorrendo um círculo, neste círculo, ao menos, vai sempre para diante, e nunca dá voltando sobre si mesmo, um desmentido à mão que o imprime. A lei do movimento, se não fosse regulada pela providência no céu e pela autoridade na terra, seria uma lei de destruição e morte, porque seria uma lei de desordem. Mas, de outro lado, se a resistência que regula o movimento chega a paralisá-lo e a fazê-lo parar, de duas coisas uma: ou o movimento romperá a resistência e destruirá a autoridade, ou a autoridade aniquilará o movimento e assim se suicidará, destruindo a sua própria força e a sua própria vida. É assim que o judaísmo derrubou a si próprio, querendo opor-se ao rebentar do cristianismo, que era a consequência natural e o desenvolvimento necessário dos dogmas de Moisés e das promessas dos profetas. O catolicismo não imitará o judaísmo e não se oporá a próprio nome, uma promessa de universalidade que dá adiante grande síntese messiânica, porque a Igreja Católica traz, no seu notadamente, seu verdadeiro nome à Igreja do futuro. Roma e Constantinopla não se disputarão uma segunda vez o império do mundo, onde se manifestar o Verbo. Aí estará o pontífice do Verbo. A Sé, que terá a obediência do mundo, será a do sucessor de Jesus Cristo, e todo chefe de um pequeno número de dissidentes
sejam quais forem seus pretextos e pretensos títulos, não será diante do sufrágio universal das nações, mais do que um antipapa e sectário. A reunião das duas igrejas, grega e romana, é, pois, a grande revolução, ao mesmo tempo religiosa e civil, que deve, cedo ou tarde, mudar a face do mundo. E esta revolução não deixaria de ser o resultado do desenvolvimento e da propagação das doutrinas cabalísticas na Igreja e na sociedade. Em vão, nos diriam que a Igreja se julga perfeita, e afetaria temer que ela não admita a lei do progresso. Já respondemos a esse temor por uma passagem decisiva de Vicente de Lérins, mas a questão é muito importante para acrescentarmos aqui algumas notáveis autoridades. Um sábio pastor inglês, recentemente convertido ao catolicismo, o Dr. John Newman, publicou ultimamente uma obra que obteve a alta aprovação da autoridade eclesiástica, e na qual prova que o desenvolvimento do dogma e, por conseguinte, o da inteligência humana, foi a obra especial do catolicismo, considerado como princípio iniciador e conservador. Na explicação destes teoremas divinos, que são a letra do dogma. Antes de provar a sua tese, ele estabelece vitoriosamente a existência do progresso natural em todas as coisas, porém, mais particularmente na revelação. Eis em que termos ele se exprime. Conforme a história de todas as seitas e de todos os partidos em religião, e conforme a analogia e o exemplo da Escritura, podemos concluir razoavelmente que a doutrina cristã admite desenvolvimentos formais, legítimos, reais, desenvolvimentos previstos pelo seu divino autor. A analogia geral do mundo físico e moral confirma esta conclusão. Todo mundo natural e seu governo, diz Butler, é um plano ou sistema, não um sistema físico, mas progressivo, um plano no qual tem lugar o ensaio de diversos meios, antes que os fins propostos possam ser atingidos. A mudança das estações, a cultura dos frutos da terra, a própria história de uma flor é a prova disso. E o mesmo se dá com a vida humana. Assim, os vegetais e os animais, apesar de necessariamente formados numa vez, contudo crescem por graus para chegar à idade madura. E assim, os agentes razoáveis que animam os corpos são naturalmente levados para o caráter que lhe é próprio pela aquisição gradual de conhecimentos e de experiências, e por uma longa continuidade de ações. A nossa existência não é somente sucessiva, como deve ser necessariamente, mas também um estado do nosso ente é designado pelo Criador para servir de preparação a um outro estado e de transição àquele que lhe sucede. Assim, a adolescência vem depois da infância, a juventude depois da adolescência e a idade madura depois da juventude. Os homens, na sua impaciência, querem precipitar tudo, mas o autor da natureza parece só operar conforme uma longa deliberação, e chega a seus fins por progressos sucessivos e lentamente realizados. Deus opera, da mesma forma, no curso da sua providência natural e na manifestação religiosa, fazendo suceder uma coisa, a unirá. Depois uma outra ainda a esta, e continuando sempre por uma série progressiva de meios que se estendem além e aquém da nossa limitada vista. A lei do cristianismo nos é representada na natureza. Nas suas parábolas, observa o Dr. Newman, Nosso Senhor compara o reino do céu a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia no seu campo. Este grão, em verdade, é o menor de todos os grãos, mas quando cresceu, é a maior das plantas, e torna-se árvore. E como diz São Marcos, esta árvore lança ramos, nos quais as aves do céu vêm repousar. E depois, no mesmo capítulo de São Marcos,
O reino de Deus é semelhante a um homem que deita na terra semente. Embora durma ou esteja acordado, dia e noite a semente germina e cresce, sem que ele saiba como, porque a terra produz o seu fruto por si mesma. Aqui se trata de um elemento íntimo da vida, quer princípio, quer doutrina, antes que de qualquer manifestação exterior. E é para se observar que, conforme o espírito do texto, o caráter espontâneo, tanto como gradual, pertence ao crescimento. Esta descrição do progresso corresponde ao que já foi observado em relação ao desenvolvimento. Isto é, que não é nem resultado da vontade, nem da resolução, nem de uma exaltação fictícia, nem do mecanismo da razão, nem mesmo de uma maior sutileza da inteligência, mas age por sua força nativa, cuja expansão e efeito tem lugar no momento determinado. Sem dúvida que a reflexão até certo ponto o rege e modifica, apropriando ao gênio particular das pessoas, mas sempre conforme o primeiro desenvolvimento moral do próprio espírito. É impossível indicar mais claramente a existência das duas leis que se completam mutuamente, se bem que em aparência opostas, da necessidade providencial e da liberdade humana. Para os homens, a própria natureza é esta necessidade que contém e fecunda os impulsos do seu verbo criador, verbo que constitui no homem a semelhança de Deus e que se chama liberdade. A tática dos heresiarcas e dos materialistas foi, em todos os tempos, abusar das palavras para perverter as coisas. Depois, acusar a autoridade de apostasia, quando ela vingava, condenando-os a verdades mal interpretadas por eles e que lhes serviam de bandeira. Jamais liberdade a mais condenável licença. Jamais um movimento tumultuoso e subversivo. A Igreja vos desaprova, e vós a acusais com amargura de ser inimiga do progresso e da liberdade. Ela só é inimiga da mentira e vós o sabeis muito bem. E é por isso que, querendo perseverar na vossa guerra contra ela, sempre é preciso que digas mentira. Aliás, estareis de acordo com ela, e seria preciso, de boa ou má vontade, que vós sujeitasseis ao seu poder. Eis o que se pode dizer em nome da Igreja, aos seus adversários de má fé. Mas temos que responder aqui a objeções mais sérias. Católicos sinceros, mas pouco esclarecidos, mas presos à letra que ao espírito das decisões pontifícias nos dirão, talvez, que, nas suas encíclicas a respeito das doutrinas do abade Lamennais, Roma condenou as ideias de liberdade e progresso. Respondemos pelos próprios termos da Igreja encíclica. O Papa condena os que, para regenerar a Igreja, querem fazê-la inteiramente humana, de divina que é, na sua autoridade e no seu princípio. Logo, o que o juiz condena não é a afirmação do verbo humano, mas sim a negação do verbo divino. A Igreja está aqui no seu direito e no seu dever. Roma viu o princípio da sua autoridade espiritual atacado pelas obras do ilustre escritor, e a prova de que ela não se enganava e de que Lamennais já não acreditava mais nesta onipotência moral de que foi, não obstante, o mais zeloso e mais forte defensor. É que ele não se submeteu às suas decisões e passou além, afastando-se, num só passo retrógrado, da Igreja, do cristianismo e da civilização inteira. Quanto à liberdade que a Igreja reprova, é a que quis destronar Pio IX e que conduziu a Europa às bordas do abismo. Mas que pode haver de comum entre a liberdade dos filhos de Deus e a dos filhos de Caim? Não cremos, pois, ainda uma vez, que a Igreja Romana deixe a Igreja do Oriente tomar a iniciativa do movimento regenerador. A imobilidade da barca de Pedro
no meio do vai e vem das vagas revolucionárias, é simplesmente um protesto divino em favor do verdadeiro progresso. Tudo que se realiza fora da autoridade se realiza fora da natureza, que é a lei positiva da autoridade eterna. O ideal humano pode, pois, seguir dois caminhos opostos, ou ultrapassar a ciência pela intuição que ela deve justificar mais tarde, ou desviar-se da ciência pela alucinação que ela condena. Os amigos da desordem, as almas cativas do egoísmo brutal, temendo o jugo da ciência e a disciplina da razão, tomam sempre a alucinação por guia. O paganismo teve seus falsos místicos, e é assim que o dogma filosófico dos antigos helenos se transformou em idolatria. O cristianismo também foi, por sua vez, afligido pela mesma chaga, e um ascetismo desumano, trazendo após si, como reação, o quietismo mais imoral. Fez caluniar a verdadeira piedade e afastou muitas almas das práticas da religião. Um dos mais notáveis fantassistas do nosso tempo, o paradoxal P.J. Proudhon, tendo um dia de contrariar Lamartine, que então estava no poder, lançou contra os poetas uma das suas cínicas e eloquentes diatribes, que bem sabe fazer. Não temos à vista esta página, levada como tantas outras pelo turbilhão revolucionário, mas lembramo-nos com que verve o celebérrimo sonhador declamava contra a poesia e os sonhos. Estava verdadeiramente terrível, quando representava o estado vacilante e perdido, pronto a cair em sangue atrás de algum tocador de guitarra, cujo êxtase da sua própria música impedia de ouvir as imprecações, os gemidos e os gritos. Eis aí, exclamava ele, o que é o governo dos poetas. Depois, apaixonando-se pela sua ideia, como de ordinário acontece, chegava a concluir que Nero era a encarnação mais completa da poesia, elevada ao trono do mundo, incendiar Roma aos sons da lira e dramatizar assim a grande poesia de Virgílio. Não era uma colossal, imperial e poética fantasia? A cidade dos Césares, que ele assim sacrificava ao cenário dos seus versos. Nero queria substituir uma Roma nova, toda dourada e constituída de um só palácio. Oh, se a grandeza da audácia e a temericidade dos sonhos fazem o sublime em poesia, Nero era, com efeito, um grande poeta. Mas não é nem Proudhon, nem nenhum dos chefes do socialismo moderno que tem direito de o repreender. Nero representa para uns a personificação mais completa do idealismo sem autoridade e da licença do poder. É a anarquia de Proudhon, resumida num só homem e colocada no trono do universo. É o absoluto dos materialistas em volúpias, em audácia, em energia e em poder. Nunca uma natureza mais desordenada horrorizou o mundo com seus desvarios. E eis o que os revolucionários da escola de Proudhon entendem por poesia. Porém, nós não pensamos como eles. Ser poeta é criar, não é sonhar nem mentir. Deus foi poeta quando fez o mundo, e a sua imortal epopeia está escrita com estrelas. As ciências receberam dele os segredos da poesia, porque as chaves da harmonia foram postas nas suas mãos. Os números são poetas, porque cantam com suas notas sempre justas, que davam arrebatamentos ao gênio de Pitágoras. A poesia, que não aceita o mundo tal como Deus o fez e que procura inventar um outro, é simplesmente o delírio dos espíritos das trevas. É esta que ama o mistério e que nega o progresso da inteligência humana. A ela, pois os encantamentos da ignorância e os falsos milagres da teurgia. A ela, o despotismo da matéria e os caprichos das paixões. A poesia anárquica, numa palavra, as tentativas sempre vãs, as esperanças sempre enganadoras, o abutre e a raiva impotente de Prometeu. Ao passo
que a poesia submissa à ordem, que lhe garante uma liberdade inviolável, colherá as flores da ciência, traduzirá a harmonia dos números, interpretará a oração universal e caminhará ora diante da ciência, ora sobre os seus traços, mas sempre perto dela, na luz vivente do Verbo e no caminho certo do progresso. Este futuro, próximo do cristianismo retemperado na fonte de toda a revelação, isto é, nas fortes verdades do magismo e da cabala, foi pressentido por um grande poeta polaco, Adam Mickiewicz, que criou para esta doutrina um nome novo e o chamou o messianismo. Este nome nos agrada e adotamo-lo com prazer, visto que não representa a ideia de uma seita nova. O mundo está cansado de retalhaduras e divisões, e tende, com todas as suas forças, à unidade. Por isso não somos dos que se dizem católicos e não romanos, que constitui um dos contrassensos mais ridículos. Católicos quer dizer universal. Ora, a universalidade não é, pois, necessariamente romana, pois que Roma está no universo? O século XVIII viu os abusos da religião, mas desconheceu a força desta mesma religião, porque não adivinhava o seu segredo. A alta magia escapa à incredulidade e à ignorância, porque se apoia igualmente sobre a ciência e sobre a fé. O homem é o taumaturgo da terra, e pelo seu verbo, isto é, pela sua palavra inteligente, dispõe das forças fatais. Irradia e atrai como os astros. Pode curar por um contato, por um sinal, por um ato de sua vontade. Eis o que Mesmer, antes de nós, tinha vindo revelar ao mundo. Eis o segredo terrível que era escondido com tanto cuidado nas sombras dos antigos santuários, que podem agora provar os pretensos milagres do homem, senão a energia da sua vontade e o poder do seu magnetismo. E, pois agora que se pode dizer em verdade que só Deus é Deus que os homens de prestígio não se farão mais adorar. Aliás, a síntese de todos os dogmas nos leva a um único simbolismo, que é o da cabala e dos magos. Os 3 mistérios e as 4 virtudes realizam o triângulo e o quadrado mágico. Os 7 sacramentos manifestam os podres dos 7 gênios ou dos 7 anjos, que, conforme o texto do Apocalipse, estão sempre diante do trono de Deus. Compreendemos agora as matemáticas sagradas que multiplicam 72 vezes o divino tetagrama para formar os caracteres dos 36 talismãs de Salomão. Levados por estudos profundos à antiga teologia de Israel, nós nos inclinamos diante das altas verdades da Cabala e esperamos que os sábios israelitas, por sua vez, reconhecerão que só estavam separados de nós por palavras mal entendidas. Israel levou do Egito os segredos da esfinge, mas desconheceu a cruz, que nos símbolos primitivos do Egito mágico já era a chave do céu. Ele não tardará a compreendê-lo, porque abriu seu coração à caridade. O grito de angústia dos cristãos da Síria comoveu os filhos de Moisés. E enquanto Abd el-Kader protegia os nossos infelizes irmãos no Oriente e os defendia com perigo de sua vida, uma subscrição se abria em Paris sob o patrocínio do advogado israelita Cremiege. O grande enigma dos séculos antigos, a esfinge, depois de ter feito a volta ao mundo sem achar repouso, parou ao pé da cruz, este outro grande enigma, e há 18 séculos e meio a contempla e medita. Que é o homem? Pergunta a esfinge à cruz. A cruz responde à esfinge perguntando-lhe: o que é Deus? Já 18 vezes, o velho Ahasveros fez também a volta do globo. E no fim de todos os séculos e no começo de todas as gerações, passa perto da cruz, muda, e diante da esfinge imóvel e silenciosa. Quando estiver cansado de caminhar sempre, sem nunca chegar,
e aí que ele repousará. Então a esfinge e a cruz falarão por sua vez para o consolar. Eu sou o resumo da sabedoria antiga, dirá a esfinge. Sou a síntese do homem. Tenho uma fronte que pensa e peitos que se inflamam de amor. Tenho garras de leão para a luta, flancos de touro para o trabalho e asas de águia para subir à luz. Só foi entendida nos tempos antigos pelo cego voluntário de Tebas, este grande símbolo da misteriosa expiação que devia iniciar a humanidade à eterna justiça. Mas agora o homem não é mais o filho maldito que um crime original faz expor à morte de Citeron. O pai veio, por sua vez, expiar o suplício do filho. A sombra de Laio gemeu com os tormentos de Édipo. O céu explicou ao mundo o meu enigma nesta cruz. É por isso que eu me calo, esperando que ela mesma se explique ao mundo. Repousa, Ahasveros, porque aqui o termo da tua dolorosa viagem. Eu sou a chave da sabedoria futura, dirá a cruz. Sou o signo glorioso dos Tauros que Deus fixou nos 4 pontos cardeais do céu para servir de duplo eixo ao universo. Expliquei na Terra o enigma da esfinge, dando aos homens a razão da dor. Consumei o simbolismo religioso, realizando o sacrifício. Eu sou a escada sangrenta pela qual a humanidade sobe a Deus e pela qual Deus desce aos homens. Eu sou a árvore do sangue, e as minhas raízes o bebem em toda a terra, para que não seja perdido, e forme nos meus braços frutos de devotamento e de amor. Sou o sinal da glória, porque revelei a honra, e os príncipes da terra me penduraram aos peitos nos bravos. Um dentre eles me deu um 5º braço para fazer de mim uma estrela, mas sempre me chamo a cruz. Talvez aquele que foi o mártir da glória prévio ao sacrifício e queria, acrescentando um braço à cruz, preparar um encosto para a sua própria cabeça ao lado da do Cristo. Estendo os meus braços tanto à direita como à esquerda, e espalhei igualmente as bênçãos de Deus sobre Madalena e sobre Maria. Ofereço a salvação aos pecadores e aos justos a graça nova. Espero Caim e Abel para os reconciliar e unir. Devo servir de ponto de ligação entre os povos e devo presidir ao último julgamento dos reis. Sou o resumo da lei, porque trago escrito nos meus braços fé, esperança e caridade. Sou o resumo da ciência, porque explico a vida humana e o pensamento de Deus. Não temas, Ahasveros, não mais temas minha sombra. O crime do teu povo tornou-se o do universo, porque também os cristãos crucificaram o seu Salvador. Eles o crucificaram, lançando aos pés a sua doutrina de comunhão. Eles o crucificaram na pessoa dos pobres. Eles o crucificaram, maldizendo a ti próprio e prescrevendo o teu exílio. Mas o crime de todos os homens os envolve no mesmo perdão. E tu, e Caim humanitário, tu, o mais velho dos que a cruz deve resgatar, vem repousar embaixo de um dos seus braços, ainda tinto do sangue redentor. Depois de ti, virá o filho da 2ª sinagoga, o pontífice da lei nova, o sucessor de Pedro, quando as nações o tiverem proscrito como tudo, quando não houver senão a coroa do martírio, e quando a perseguição o tiver feito submisso e dócil, como o justo Abel, então virá Maria, a mulher regenerada, a mãe de Deus e dos homens, e ela reconciliará o judeu errante com o último Papa. Depois, começará de novo a conquista do mundo para dá-lo aos seus 2 filhos. O amor regenerará as ciências, a razão justificará a fé. Então, serei a árvore do paraíso terrestre, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da liberdade humana. Os meus imensos ramos cobrirão o mundo inteiro, e as populações
afadigadas descansarão debaixo da minha sombra. Os meus frutos serão o alimento dos fortes e o leite das criancinhas. E as aves do céu, isto é, os que passam cantando, levados nas asas da inspiração sagrada, estes repousarão nos meus ramos, sempre verdes e carregados de frutos. Repousa, pois, Ahasveros, na esperança deste belo porvir, porque aqui o termo da tua dolorosa viagem. Então o judeu errante, sacudindo o pó de seus pés doloridos, dirá à esfinge: eu te conheço desde há muito tempo. Ezequiel te via outrora, atrelada a esta carruagem misteriosa que representa o universo e cujas rodas estreladas giram uma nas outras. Realizei uma segunda vez os destinos errantes do órfão de Citeron. Como ele, matei meu pai, sem o conhecer. Quando o deicídio se realizou e quando chamei sobre mim a vingança do seu sangue, me condenei a mim mesmo à cegueira e ao exílio. Eu fugia de ti e te procurava sempre, porque eras a primeira causa das minhas dores. Mas tu vigiavas penosamente como eu, e por caminhos diferentes devíamos chegar juntos. Bendito sejas tu, ó gênio das antigas idades, por me haveres levado ao pé da cruz. Depois, dirigindo-se à própria cruz, Ahasveros dirá, enxugando a sua última lágrima: desde há 18 séculos te conheço, porque eu te vi levada pelo Cristo que sucumbiu sob esse fardo. Abanei a cabeça e te blasfemei então, porque ainda não tinha sido iniciado a maldição. Era preciso, a minha religião, o anatema do mundo para lhe fazer compreender a divindade do maldito. É por isso que sofri com coragem meus 18 séculos de expiação, vivendo e sofrendo, sempre no meio das gerações que morriam ao redor de mim, assistindo à agonia dos impérios e atravessando todas as ruínas, e olhava sempre com ansiedade para ver se não estavas caída. E depois de todas as convulsões do mundo, sempre te via de pé. Mas não me aproximava de ti, porque os grandes do mundo ainda te haviam profanado e feito de ti o patíbulo da liberdade santa. Não me aproximava de ti, porque a Inquisição linha entregue, meus irmãos, à fogueira em presença da tua imagem. Não me aproximava de ti, porque não falavas, ao passo que os falsos ministros do céu falavam, em teu nome, de danação e vinganças. E eu só podia ouvir as palavras de misericórdia e união. Por isso, desde que a tua voz chegou ao meu ouvido, senti meu coração mudado e a minha consciência se acalmou. Bendita seja a hora salutar que me levou ao pé da cruz. Então, uma porta se abrirá no céu e a montanha do Gólgota será seu sólido. E diante desta porta, a humanidade verá com admiração a cruz irradiante guardada pelo judeu errante, que terá deposto a seus pés o seu bastão de viagem, e pela esfinge que estenderá as suas asas e terá os olhos brilhantes de esperança, como se fosse tomar um novo voo e se transfigurar. E a esfinge responderá à pergunta da cruz dizendo: Deus é aquele que triunfa do mal pela prova de seus filhos, aquele que permite a dor, porque possui em si o remédio eterno. Deus é aquele que é, e diante de quem o mal não existe. E a cruz responderá ao enigma da esfinge: o homem é o Filho de Deus, que se imortaliza ao morrer e que se liberta, por um amor inteligente e vitorioso, do tempo e da morte. O homem é aquele que deve amar para viver, e que não pode amar sem ser livre. O homem é o Filho de Deus e da liberdade. Resumamos aqui o nosso pensamento. O homem saído das mãos de Deus é escravo de suas necessidades e da sua ignorância deve libertar-se pelo estudo e o trabalho. Só a onipotência relativa da vontade, confirmada pelo Verbo, torna os homens livres, e é a ciência dos antigos magos que é preciso pedir os segredos da emancipação das forças vivas da vontade.
Levamos aos pés do menino de Belém o ouro, o incenso e a mirra dos antigos magos, agora que os reis da terra parecem mandá-lo para o presépio. Que os pontífices sejam pobres, mas que nenhuma das mãos tomem o cetro da ciência, o cetro real de Salomão, e na outra o báculo da caridade, o cajado do bom pastor, e somente então começarão a ser verdadeiramente reis neste e no outro mundo.